Gente, esse é um quadro novo, vou falar um pouco sobre cinema. Na verdade, esse eu vou aproveitar para falar sobre cinema e sobre cultura indígena. Eu vou falar sobre um filme que foi lançado nessa quinta-feira, que é o filme Assassino da Lua das Flores, que é um filme dirigido pelo Martin Scorsese com Leonardo DiCaprio, com Robert De Niro e a Lily Gladstone, que é uma indígena, né, não pura, mas ela é descendente de indígenas, não Osage. Ela é de uma outra etnia, mas ela é uma descendente indígena que foi escolhida aí no casting para representar a personagem. Sobre o que conta essa história, né? Primeiro de tudo, o que significa a Lua das Flores, né? Que chama Assassino da Lua das Flores. Os indígenas americanos, eles dividem o ano em luas. E a Lua das Flores acontece em maio, que é uma época do ano em que os territórios, as planícies são cobertas por flores, né? Corresponderia à primavera mesmo nos Estados Unidos. E o que aconteceu nesse maio? Nesse maio indígena dessa região, 60 indígenas foram assassinados na região de Oklahoma, que era uma região onde estavam vivendo o povo Osage. O povo Osage é um povo que em 1673 teve o primeiro contato e eles moravam ali numa região que era perto das águas, né? Então, essa invasão que foi tido contato com eles é uma invasão francesa, e esse nome Osage foi um nome que foi adaptado ao francês, que significa águas calmas. E o Assage, que é na verdade o nome que esse povo se dá, é na verdade um povo que chama povo que vive perto da água, né? Que faz total sentido. Em 1825, esses indígenas foram realocados ali para uma região um pouco mais distante da região inicial deles. Em 1870, eles decidem vender o território todo que eles estavam e comprar um pequeno território que corresponde a esse território onde vive o povo Osage hoje. E o que acabou acontecendo? Nesse território pequeno onde eles estavam, que eles imaginavam que ninguém se interessaria, porque era um território com uma terra improdutiva, uma região muito seca, foi descoberto petróleo, né, nessa região, e acabou gerando, em 1897, um enriquecimento abrupto dessas pessoas que viviam naquele território e levaram eles a ser o povo como etnia no mundo mais rico do mundo, né? Porque eles, na verdade, não eram eles exatamente que exploravam petróleo, né? O governo concedeu royalties para eles pela exploração de petróleo das pessoas brancas naquele território. Essa concessão de royalties seria por uma política americana relacionada a uma compensação por essa invasão, retirada de território e reclusamento desses indígenas num território específico, que seria uma forma de compensar eles por esse dano que eles fizeram. Mas ao mesmo tempo foi uma forma de assimilação cultural e financeira desses indígenas no território, desaculturando eles do território, da linguagem e da cultura deles. Entretanto, existia muito preconceito com relação, né, a esse enriquecimento dos indígenas, porque na época eles ficaram tão ricos que eles tinham bens, tinham carros, as casas eram muito grandes, os territórios eram cheios de gado, de produção agrícola. Eles tinham empregados brancos, então os brancos nunca aceitaram, tinham muito preconceito com relação ao que acontecia. E era tão difícil para os brancos aceitarem que em 1921 o governo instituiu uma coisa que era uma tutela, quer dizer, se você tinha mais da metade de familiares indígenas, e daí por causa disso você tinha muita riqueza concentrada, você precisava de um tutor branco que interferia na sua escolha de gastar seu dinheiro, por exemplo. Você tinha que conversar com ele para ser autorizado a gastar o dinheiro com o que você queria, né? E em 1923, os indígenas estavam acumulando cerca de 500 milhões de dólares, os indígenas Osage. Alerta de spoiler, tá, pessoal? Eu vou falar praticamente sobre toda a história do filme, que na verdade é a história do livro. Mas se você ainda não viu o filme, eu recomendo que você veja o filme primeiro, para depois ouvir um pouco dessa história. Então, sobre o que conta essa história, que é um livro do David Graham, né? Que é um livro que conta sobre o quê? Sobre esses assassinatos que aconteceram, porque eles nunca foram investigados completamente, né? Eles foram bastante relevados exatamente pelo preconceito e exatamente por ter esse racismo contra esses povos originários, né? Então, a história desse livro conta de uma família que é de uma indígena chamada Molly Eckhart, ela que é representada pela Lily Gladstone.
Ela é uma indígena que já tinha sido casada antes, tinha 3 irmãs e a mãe vivas, né? E tinha um grande território da parte delas. Daí chega um homem branco vindo da guerra, que é o Leonardo DiCaprio, que vem a ser o marido dela depois. Ele vem para esse território para se encontrar com um tio, que é um tio branco que mora na colina dessa região dos Osage, e em princípio ele é um benfeitor dos indígenas, né, locais. E ele convence esse rapaz, que é o Leonardo DiCaprio, a casar com uma indígena para que ele pudesse adquirir riquezas e acumular riquezas na família. Em princípio, a história conta que ele gostava realmente dela, ele se tornou motorista dela, né, vamos dizer assim, e ele gostou mesmo dela, se apaixonou por ela quando eles se casaram. Mas depois, durante o filme também se fala um pouco disso. Esse amor era importante, mas ele também tinha um grande apreço pelo dinheiro dela, né? De certo modo, ele fala numa parte do filme, inclusive, que ele ama o dinheiro tanto quanto ele ama ela. Então, ele e o tio armam de diversas maneiras de que esses outros familiares fossem mortos para que o dinheiro ficasse com ele, os filhos e a mulher. Né? Então ele planeja a morte da mãe dela e de uma das irmãs por envenenamento. Ele planeja o assassinato de uma das irmãs por um atentado à bomba na casa dela. E ele vai devagarzinho envenenando ela através da aplicação de insulinas, que ela tinha diabetes e precisava se tratar. Então estava fazendo envenenamento progressivo nela com esse tipo de veneno, que era um veneno que eles usavam para matar coiotes, né? Na região. E muitos indígenas parecem que foram mortos dessa forma lá nessa área. A Molly, ela vê que tem muita injustiça, porque os homens brancos eram os investigadores de polícia local. E eles estão envolvidos, né, com esse tio do marido dela e com outros homens brancos que também têm grandes fortunas. E daí eles não investigam direito os casos, falam que foi acaso, falam que foi acidental, né? Eles não investigam direito os casos. E daí ela resolve contratar um detetive particular que é assassinado pelo marido dela. E depois ela vendo que não está sendo resolvido, porque todo mundo que ela procura não consegue ajudá-la, ela vai até Washington com US$ 20.000 conversar com o presidente da República pedindo alguma manifestação do governo para ajudar ela a investigar. E daí o governo manda uma comissão de investigadores federais que vai dar origem ao que hoje a gente chama de FBI. Então essa investigação, ela originou, na verdade, o que hoje é tão importante nos Estados Unidos como instrumento de investigação, que é o FBI. Esses homens vão até a terra dela, conseguem investigar, identificam que o tio e o marido estão responsáveis pelos casos de morte, né, da família dela, que planejaram 8 mortes dentro da família dela para ficarem com as riquezas, e eles sim são condenados e presos, né, para inclusive perpétua, só que eles cumprem alguns anos e são liberados, morrem um no asilo, né, o tio do marido dela morre no asilo, o marido dela morre num trailer acompanhado do irmão, que foi uma das pessoas que também foi casado com uma das irmãs da Molly e tentaram também tirar o dinheiro dela, foi o que foi responsável, inclusive, por matar a própria esposa, né? E a história conta sobre o ponto de vista um pouco do próprio marido dela. Como que ele chegou nessa terra, como ele se envolveu com essa mulher. Essa história se foca bastante em relação ao relacionamento entre eles, né? O relacionamento entre os dois e como isso estava envolvido em toda essa história do povo Osage. Tá tendo muita crítica em relação a isso, inclusive alguns consultores Osages se queixaram, né, com o resultado final do filme, que ele ainda traz uma visão muito branca sobre o que é essa vivência indígena. Eu entendo, alguns momentos do filme eu percebi que poderia ter uma visão um pouco mais aculturada, né, da cultura Osage, por exemplo. Uma hora mostra a Lily Gladstone contemplando ou pedindo para o marido contemplar a tempestade, por exemplo, né, falando que a gente tem que ouvir esse silêncio da tempestade. Só que isso é feito dentro de um local fechado, num tempo super curto. A gente mesmo que está assistindo não parece que está contemplando, né,
essa natureza acontecendo. Poucos momentos mostram a contemplação com a natureza e os campos, né? Mostra os fins da tarde que ela vai orar na beira do rio, mas é muito pouco, assim. Eu realmente acho que se fosse um filme, por um ponto de vista indígena, teria um pouco mais dessa cultura, como eram os rituais, isso tudo é feito de uma maneira muito pequena, mas eu entendo que era o ponto de vista de um diretor que inicialmente esse filme ia falar sobre o surgimento do FBI. E com o tempo ele pôde pensar que poderia ser uma forma de divulgar essa causa, de mostrar como é esse povo que estava para ser eliminado, né, que a ideia do homem branco naquele território era eliminar aqueles indígenas, pôde ajudar a divulgar um pouco sobre o que eles fazem. Hoje eles estão sofrendo uma nova violência, vamos dizer assim. Foi no território deles colocado uma produção grande de energia eólica e eles não estão recebendo royalties sobre isso, porque eles falam que não está tendo nenhuma extração do território deles, mas está no território deles, estão sofrendo essa nova, né, violência aí financeira com relação a eles. E o que me interessou muito falar nesse filme? Porque além da gente promover o interesse da causa indígena, né, através da nossa curiosidade como branco, de conhecer essa história, de conhecer o povo Osage, de conhecer essa história violenta que aconteceu lá, fazer uma correlação com o que acontece lá, com o que acontece nos nossos territórios aqui no Brasil, né? Então, a gente tem o território Osage, que era enorme, pegava vários estados entre Oklahoma e Kansas, né? E que os indígenas foram cada vez mais apertados no estado. Eles dizem que Oklahoma é um estado que foi feito para tentar concentrar a maior parte de tribos indígenas para que evitassem que elas pudessem disseminar pelo estado, né? E nessa concentração ali deles, na verdade, causou isolamento. Tinham povos nômades como os Apache que não podiam mais circular e eles não queriam ficar confinados e todos foram acabando ficando confinados ali naquela região, né? Cada vez sempre, né? Com regiões menos produtivas possível, com produção com menos recurso possível, né? Cada vez mais isolados e em menor número, né? Assassinados, violados de uma série de maneiras através de doenças, né? Porque os indígenas que não têm contato com o humano, eles não têm a mesma produção de defesas no corpo que a gente tem como ser humano que está em contato na cidade com todo mundo. Então, quando chega uma doença nesses territórios, eles matam muitas pessoas, né? Você vê pelo que está acontecendo, por exemplo, no território Yanomami, que está tendo muita morte por malária, né, por desnutrição, por doenças que o homem branco leva para esses territórios, né? Então causam um genocídio até por doenças, por transmissão de doenças, fora os assassinatos. No Brasil a gente está vendo as violências praticadas tanto no território ali Yanomami pela mineração, né, pelo mercúrio, pelas doenças, como ali no território Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, com assassinatos absurdos, né? Recentemente teve a morte de 2 rezadores idosos que foram assassinados queimando a casa de reza, né? Então tem esse preconceito, tem o preconceito que a gente sempre ouve do índio de iPhone, porque tem muito terra para pouco índio, né? Sendo que eles estão lá protegendo essa terra, né? Protegendo a nossa biodiversidade. Então eu queria contar um pouco de uma correlação que eu senti com relação a um território indígena que eu tenho mais contato, que é o território Xacriabá. Os indígenas Xacriabá, eles ocupavam uma região grande ali na região central do Brasil, entre a região da Bahia e de Minas Gerais. E o que foi acontecendo que com a cada vez maior aproximação do homem branco, uma expedição católica foi enviada naquela região que acabou retirando completamente cultura e a língua daquele povo, implantando e incutindo a religião católica e a língua portuguesa. Então essa foi uma forma de aculturação, né, bastante violenta, que agora está sendo retomada, né? O povo está retomando a língua Kwa Xacriabá e estão retomando, né, as culturas e as crenças deles naquele território, mas uma das principais violências foi retirar eles, que eram um povo que estavam às margens do Rio São Francisco, para serem empurradas cada vez mais para uma região, hoje em dia, de sertão, que fica no norte de Minas Gerais, sem acesso à água, né? Então no território deles não tem acesso à água, então a produção agrícola lá é terrível, a produção pecuária é impossível, é uma região que na época de seca tem desnutrição, tem fome, né? Tem muita violência na região ainda, porque o entorno ainda está querendo tomar esses territórios para pecuária, né? Querendo tomar esses territórios para exploração da terra, de madeira, né? A exploração animal.
Então, essas violências acontecem com todos os povos indígenas no mundo inteiro. Né? Nessa última Marcha das Mulheres Indígenas que eu estive em setembro, eu tive a oportunidade de escutar mulheres de todo mundo que são indígenas também, são de povos originários de diversos lugares do mundo, e as histórias que a gente escuta de violação de direitos, de violência, de preconceito, são muito parecidas. Então, por mais que tenha havido muitas críticas com relação a esse filme, eu acho que ele é uma oportunidade para pessoas que estão distantes dessa luta terem um conhecimento, um interesse, né, em ter conhecimento sobre como funcionam essas culturas indígenas, e quem sabe a gente consiga ir mais ativistas, né, mais aliados nessa luta que é de todos nós. O marco temporal foi derrubado na sexta-feira, em partes, pelo presidente Lula, e a gente espera aí, nessa luta que a gente vai continuar tendo como ativistas no mundo indígena, a possibilidade de manter seus direitos, manter seus territórios, manter suas culturas e protegê-los de violações e de violências, né, que vem acontecendo nos territórios indígenas de todo o Brasil.